Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje falando a respeito de ângulos, não é? Como vocês já fizeram a leitura aí que eu pedi para vocês, vamos estar aprendendo mais ainda sobre ângulos. Eu acho que essa palavra não é desconhecida para alguns, para vocês, não é? Vocês já podem ter visto em outro momento, ano passado, ou até mesmo já ter visto em livros, em internet, em TV, a palavra de ângulos. Então vamos aprender, vamos nos aprofundar esse conteúdo que é bastante importante para o seu segmento nos seus estudos daqui por diante, viu? A gente vai ver muito a respeito de ângulos, tanto no sétimo, como no oitavo, como no nono. Vocês vão ver lá no ensino médio, viu? Caso você queira seguir seu estudo com ciências exatas, você também irá ver ângulos com certeza, tá bom? Então, se precisar, vocês podem até anotar algumas informações que eu irei passar para vocês aqui, que será de extrema importância para o seu entendimento, viu? Então, ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Repetindo, ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Mas antes de falar de ângulos, vamos relembrar o que é uma semirreta, o que é uma reta e o que é um segmento de reta. Eu coloquei essas imagens aqui para vocês estarem tirando suas dúvidas em relação a isso daqui, viu? Reta, segmento de reta e semirreta. Essa figura aqui de cima, ela é uma reta. Por quê? Porque uma reta, ela não tem começo e não tem fim. Essa flechazinha aqui, ela não está me indicando onde começa, ou seja, ela não vai ter um começo. E aqui também ela não vai ter um fim. Mas ela pode passar por alguns pontos, não é? Ela pode passar por alguns pontos específicos, como ponto A, como ponto B, como ponto C e assim por diante. Então dizemos que essa reta aqui é uma reta AB, com essa flechazinha aqui, ó, tanto de um lado como de outro. Viu? Quando vocês virem isso daqui, vocês vão saber que isso é uma reta AB. Mas se eu pegar somente esse pedaço aqui, ó, do ponto A até o ponto B, eu estou me referindo a um segmento de reta, a um pedaço da reta, que tem um começo e tem um fim. Então, dizemos que isso daqui é um segmento de reta. Tem um começo e tem um fim. Tudo bem? Então, segmento de reta AB. E, por fim, a nossa semirreta. Já deu para perceber o que é, não é? Então, a semirreta, ela tem um começo, mas não tem um fim. Ela tem um começo, começa no ponto A, passa pelo ponto B, mas não significa que ela vai parar aqui, ela vai seguir. Pode passar por outros pontos, ponto C, ponto D e assim por diante, mas ela não vai ter um fim. Ela tem um começo, mas não tem um fim. Viu? Então dizemos que esse segmento de reta também é AB, só que dessa forma, ó, tem um começo e não tem fim. Pontinho aqui, flechazinha aqui. Tudo bem? Então, reta, segmento de reta e semirreta. Então, como eu falei, o ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Dessa forma, ó. Aqui eu tenho duas semirretas, por exemplo, uma semirreta OA. Começa no ponto O e passa pelo ponto A, certo? Passa pelo ponto A. Mas eu vou ter outra semirreta aqui, só que de mesma origem. Onde que é a origem? Aqui no ponto O. Ponto de origem será o ponto O. Então, essa outra semirreta, ela tem o mesmo começo dessa semirreta OA. É a semirreta OB. Então, eu tenho duas semirretas com o mesmo começo. Essa semirreta OA começa no ponto O. Essa outra semirreta OB também começa no ponto O. Então, esse encontro aqui das duas, ele também é chamado de vértice. Vértice, tá ok? Vértice.
A distância entre essas duas semirretas aqui, ó, a distância entre essas duas semirretas, viu? Essa parte interna, que também é chamada de região interna, forma o meu ângulo. E o ângulo, a unidade de medida é graus. Graus, viu? Grave esse nome, graus. Então, por exemplo, isso aqui mede 30 graus. Será escrito dessa forma, ó, com uma bolinha aqui em cima. Esse expoente será, por exemplo, o expoente zero. Não é um zero, é graus, viu? Mas só para você lembrar em relação a potências, viu? Lembra muito potência a escrita de medida de ângulos, viu? Então, essa região externa aqui, você sabe que é a parte de fora. Tá no livro aí de vocês. Vocês já deram uma lida aí, já perceberam que essa parte de fora aqui é chamada de região externa. A de dentro, região interna, viu? Que é o meu ângulo. Tudo bem, então vamos nos aprofundar mais no conteúdo. Lá na página... Deixa eu dar uma olhada aqui. Lá na página 85, tem assim, ângulo nulo, ângulo de uma volta e ângulo raso. Vamos estudar o que é isso daí. Então, pessoal, um ângulo nulo é quando duas semirretas se coincidem. Se coincidem como assim, professor? Presta atenção. Se eu tenho uma semirreta aqui, por exemplo, OA, a outra semirreta OB está em cima dessa semirreta aqui, ó. Elas estão se coincidindo, viu? Por exemplo, a outra semirreta sendo OB. Então, veja que essas duas semirretas estão se coincidindo, certo? Tem uma em cima da outra. Então, pessoal, dizemos que esse ângulo é um ângulo nulo, que mede 0 graus, viu? 0 graus. Ou seja, nenhuma das duas semirretas teve uma inclinação, teve uma abertura para poder formar um ângulo, a não ser esse ângulo de 0 graus Celsius, certo? Então, o ângulo nulo mede 0 graus. Falei graus Celsius, desculpa. Graus Celsius é a temperatura. 0 graus, viu? Ângulo nulo, 0 graus. Quando duas semirretas se coincidem. Tudo bem? Então, vamos para o ângulo de uma volta completa. Vai ser dessa forma aqui, ó. Elas também irão se coincidir, só que com uma diferença, viu? Essas duas semirretas vão se coincidir, só que com uma diferença. Eu vou utilizar esse mesmo exemplo aqui, para você entender o que é um ângulo de uma volta. Por exemplo, eu tenho uma semirreta OB. Aí tenho essa outra semirreta OA. Então, elas estão se coincidindo, medindo 0 graus. Aí, essa semirreta OA, ela vai ter uma inclinação, ela vem para cá, ó. Teve uma abertura, ela vem para cá, ela vai fazer igual um relógio, não é? Vai fazer uma volta completa, viu, pessoal? Vai fazer uma volta completa, até chegar no mesmo ponto que começou. Ele fez uma volta completa. Então, essa volta completa, ela vai medir 360 graus. 360 graus. Entendeu? Aqui, ó, elas estão se coincidindo. Começou no 0, vai ter uma abertura. Vem, até chegar aqui de novo. Ou seja, teve uma volta completa. É igual você olhar no relógio e você ver o ponteiro do minuto, né? Vai. Quando ela fazer uma volta completa, significa que passou uma hora. Teve uma volta completa. Então, no caso aqui, vai significar que teve um ângulo de 360 graus, uma volta completa. Agora, o ângulo raso é um ângulo que eu tenho as semirretas opostas. O que é semirretas opostas? Uma semirreta de um lado, uma semirreta de outro. Vou utilizar esse mesmo exemplo aqui, ó. Eu tenho uma semirreta OB. Por exemplo, a semirreta OB. A semirreta OA está aqui também, está se coincidindo, não é? Então, ela está aqui, OB, e OA também está aqui. OA vai ter uma abertura. Vem
até chegar bem aqui, ó. Chegou bem aqui, ela ficou dessa forma, ó. Ela ficou duas semirretas opostas, uma de um lado e a outra do outro. Então, significa que essa semirreta teve meia volta, ou seja, metade de 360. A metade de 360 é igual a 180. Chamamos isso de ângulo raso, um ângulo de meia volta. Houve uma meia volta. Lembrando do relógio, 30 minutos, por exemplo. Viu? Só teve meia volta. Então, medindo 180 graus. Certo? Também temos alguns tipos de ângulos, né? Temos o ângulo raso, temos o ângulo agudo, temos o ângulo obtuso e temos o ângulo reto. Eu vou só finalizar essa aula com esses 4 tipos de ângulos para a gente se exercitar, viu? Então vamos lá. O que é um ângulo reto? Ângulo reto, pessoal, é um ângulo que mede 90 graus, viu? Por exemplo, isso aqui, ó. Ângulo reto, medindo 90 graus. Ou seja, um ângulo reto é 1/4 de uma volta completa. Aqui, ó, tem essas duas semirretas, a origem está aqui, não é o vértice, O, A, O, B. Veja que ela está dessa forma, ó, um ângulo de 90 graus. Quando você vê isso daqui, professor, e esse quadradozinho aqui significa, pessoal, que é um ângulo de 90 graus. Poderia ser dessa forma, mas é mais escrito o ângulo de 90 graus com esse quadradozinho aqui. É o canto da sua sala aí, da sua casa, viu? Esse canto aí mede 90 graus, viu? Por que eu falei que é 1/4 de uma volta completa? Uma volta completa é esse círculo aqui, não é isso, ó? Uma volta completa. Se eu dividir em 4 partes, eu vou ter 4 ângulos de 90 graus, não é isso? 4 ângulos de 90 graus. 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. Veja que esse ângulo aqui, isso tudo é um ângulo de 180, pois 90 mais 90 é igual a 180. 1/4 dessa volta completa é 90 graus, viu? Ou seja, 3/4 dessa volta é 270 e 1 inteiro, ou seja, a volta completa é igual a 360, pois 90 mais 90, 180, 180 mais 90, 270, 270 mais 90, 360. Viu? Deu para entender aí, não é isso? Então, ângulo reto mede 90 graus, 1/4 de uma volta completa. Ângulo raso, que acabamos de ver aí, um ângulo que mede 180 graus. Dessa forma, ó. Um ângulo raso é 1/2 de uma volta completa, ou seja, a metade, não é isso? Duas semirretas opostas formam um ângulo de 180 graus. Professor, se essa semirreta OB descesse mais um pouquinho, seria duas retas opostas? Não. Só seria retas opostas se ela fosse bem isso daqui, ó, bem reto, viu? Se inclinar um pouquinho, não fica semirretas opostas, viu? Não é mais 180. Se descer um pouquinho para cá, fica mais do que 180, viu? Se subir mais um pouquinho, fica menos do que 180. Então, deu para entender, não é? Então, vamos para outro tipo de ângulo. Então, só colocando aqui, ângulo reto, ângulo raso, e vamos para o ângulo agudo, viu? O ângulo agudo é aquele que mede menos do que 90 graus. Por exemplo, isso daqui, ó. Um ângulo agudo. O, A. Professor, por que você coloca só AB? Isso não importa não, poderia ser outra letra, viu? A gente costuma colocar porque são as primeiras letras do alfabeto, mas poderia ser P, Q, tanto faz. Então, o ângulo agudo é aquele ângulo que mede menos do que 90 graus. O ângulo agudo é aquele que mede menos do que 90 graus. Ou seja,
agudo é menor que 90 graus. O que é menor que 90 graus? Menor que 90 graus é 89, é 80, é 70 e por aí vai. Professor, e zero é um ângulo? Zero é um ângulo agudo porque é menos do que 90? Não, zero é um ângulo nulo que acabamos de ver, não é isso? Agora, 1 é um ângulo agudo, 2 é ângulo agudo e assim por diante, até chegar no 89. 89 é um ângulo agudo porque é menor do que 90. 90, um ângulo reto, viu? Professor, e 180 é um ângulo raso. E aquele que é mais do que 90 e menor que 180, professor? Como que chamamos? Chamamos de ângulo obtuso, que é o que vamos ver agora, viu? Um ângulo obtuso é aquele ângulo que mede mais que 90 e menor que 180. Tipo isso daqui, ó. Tipo isso daqui, ó. O, A, O, B. Veja que o ângulo de 90 graus era para ser dessa forma, não é isso? Ó? Era para ser dessa forma, viu? Essa forma aqui, ó, um ângulo reto, viu? O ângulo de 90 graus. Mas ele passou, essa semi-reta OB passou daqui, ó, passou de 90 graus. Mas não chegou em 180 que era aqui. Na verdade, que era semi-retas opostas. Ou seja, está entre o 90 e o 180. Então, significa que é maior que 90 e menor que 180. Então, chamamos esse ângulo de ângulo obtuso. O ângulo que mede mais que 90 e menor que 180. Por exemplo, 91. 91 é maior que 90 e menor que 180. 179 é maior que 90 e menor que 180. Professor, então me tira uma dúvida. Se, por exemplo, o ângulo for se passar daqui. Deixa eu só te explicar bem que é uma situação que muitos perguntam e tenho essa dúvida ainda. Por exemplo, eu tenho aqui esse tipo de ângulo, ó. Veja que passou do 90. Veja que passou do 90, que era aqui. Veja que passou do 180, que era aqui. Parou bem aqui. Aí, o que é esse ângulo aqui? Pessoal, a gente não faz essa relação aqui. A gente faz isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Certo? Isso daqui. Então, a gente vai fazer essa relação para cá, ó. 90 aqui e não chegou em 180. Então, ele continua como um ângulo obtuso, só que o contrário, viu? Ah, professor, mas isso aqui não forma um ângulo? Forma. Isso aqui forma um ângulo, mas dizemos que isso aqui é uma parte externa, viu? Agora, se a questão pedir para você calcular quanto mede isso daqui, aí sim você pode tirar a diferença desse ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui mede 170. Maior que 90 e menor que 180, 170. Por exemplo, 170. Aí você quer saber quanto que mede esse ângulo aqui. Aí você vai pegar. Isso daqui não é agora não, mas só para tirar essa dúvida, viu? Aí você pega 360, que é uma volta completa, é isso tudo, menos 170. Não é? 0 menos 0 é 0, 6 menos 7 não dá, pega emprestado 3, aqui fica 2, aqui fica 16. 16 menos 7 é igual a 9, não é? 2 menos 1 é igual a 1, então ficou 190. Então, essa parte externa aqui, se for fazer em relação à medida do ângulo, mede 190 graus, porque 190 mais 170 é igual a 360, que é uma volta completa, viu? Mas se você vir isso daqui, é raro. Eu acho que você não vai ver quase nunca esse tipo de ângulo aqui, ó. Porque isso aqui, na verdade, é uma parte externa, viu? Mas caso você queira saber quanto que mede isso daqui, você já sabe como fazer, viu? A gente vai trabalhar muito isso daqui em outros momentos, viu? Mas por enquanto é isso daqui. É você saber o que é um ângulo, é você saber o que é um ângulo nulo, um ângulo de uma volta completa, de meia volta, um ângulo agudo, um ângulo obtuso, um ângulo reto e um ângulo raso, viu? Então, vamos às atividades que eu irei passar para vocês.